Meu nome é Elisa, e acho que a pior sensação do mundo não é descobrir que você vai morrer. A pior sensação é perceber que finalmente encontrou alguém que ama você de verdade. Quando o tempo está acabando. Conheci Vinícius numa fase em que eu já estava cansada da vida. Não cansada emocionalmente. Cansada fisicamente. Mesmo sem ninguém saber. Eu sentia dores constantes havia meses. Tonturas. Falta de ar. Enxaquecas tão fortes que às vezes eu precisava me trancar no banheiro do trabalho para chorar escondida. Mas eu tinha medo de procurar ajuda. Porque no fundo, acho que meu corpo já sabia que havia algo errado. Então continuei vivendo como se nada estivesse acontecendo. Até conhecer ele. Vinícius apareceu da forma mais simples possível. Uma cafeteria. Um café derramado. Um sorriso tímido. E de alguma forma aquilo mudou minha vida inteira. Ele era diferente. Não tentava parecer perfeito. Não tentava impressionar ninguém. Só era verdadeiro. E foi isso que me fez me apaixonar. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a esquecer a dor. Quando eu estava com ele, conseguia fingir que minha vida era normal. A gente ria de coisas, planejava viagens que talvez nunca acontecessem. Falava sobre filhos, sobre casa, sobre envelhecer juntos. E cada vez que ele fazia planos comigo, meu coração quebrava um pouco. Porque eu escondia uma verdade dele. Os sintomas estavam piorando. Eu sabia, só não queria aceitar. E, egoisticamente, eu queria viver aquele amor por mais um pouco antes da realidade destruir tudo. Até o dia em que meu corpo simplesmente desistiu de esconder. Lembro de acordar no hospital com Vinícius segurando minha mão desesperado. E naquele momento eu percebi que não tinha mais como fugir. Quando o médico falou sobre o tumor cerebral, eu quase não consegui olhar para ele. Não por medo da doença, mas porque vi o mundo dele desmoronando diante dos meus olhos. E aquilo doeu mais do que qualquer diagnóstico. Os meses seguintes foram horríveis. As pessoas falam da dor física, mas ninguém fala sobre a dor emocional de assistir alguém que ama sofrendo por sua causa. Eu via Vinícius tentando ser forte o tempo inteiro, dormindo em cadeira de hospital, mentindo que estava tudo bem, sorrindo enquanto chorava escondido no banheiro. E eu me sentia culpada, muito culpada. Porque ele merecia alguém com futuro. Alguém saudável. Não alguém desaparecendo aos poucos na frente dele. Quando meu cabelo começou a cair, fiquei horas olhando meu reflexo no espelho do hospital. Eu não me reconhecia mais. E honestamente, tinha medo que ele também deixasse de me reconhecer. Mas naquela noite Vinícius sentou ao meu lado, segurou meu rosto e disse: "Você continua sendo a mulher mais linda que já conheci." E eu chorei igual criança. Porque percebi que aquele homem estava amando minha alma. Mesmo quando meu corpo começava a falhar, com o tempo fui percebendo que estava perdendo pequenas partes de mim. Primeiro veio o cansaço constante, depois a dificuldade para andar, depois os esquecimentos. Até falar começou a ficar difícil em alguns dias. E o pior de tudo era enxergar o medo nos olhos de quem eu amava. Numa madrugada acordei e encontrei Vinícius dormindo segurando minha mão na poltrona do hospital. Ele parecia destruído, mais magro, cansado. Foi naquele instante que percebi uma verdade dolorosa. Eu não era a única morrendo aos poucos ali. A doença estava destruindo ele também. Por isso comecei a fingir mais coragem do que realmente tinha. Sorria quando queria chorar. Fazia piada quando sentia medo. Porque queria deixar pelo menos algumas lembranças felizes antes de partir. Na última vez que saímos do hospital, fomos assistir o pôr do sol num mirante. Eu já estava muito fraca, mas queria guardar aquela imagem dele pela última vez. O vento batendo no rosto, a luz dourada do céu, a mão dele segurando a minha. Então perguntei algo que me perseguia fazia semanas. Você acha que as pessoas continuam existindo dentro de quem ama elas? Porque eu precisava acreditar nisso. Precisava acreditar que uma parte de mim continuaria viva nele, mesmo depois. Na última noite da minha vida, eu já sentia meu corpo desistindo. Era estranho. Não parecia dor. Parecia distância. Como se eu estivesse ficando cada vez mais longe de tudo. Mas lembro perfeitamente de Vinícius segurando minha mão e chorando ao meu lado. E sabe qual foi a coisa mais triste que pensei naquele momento? Eu não tinha medo de morrer. Eu tinha medo de deixar ele sozinho. Então, usei o pouco de força que ainda tinha para dizer: "Obrigada por me amar até o fim." Porque algumas pessoas passam a vida inteira procurando um amor verdadeiro. E eu tive sorte de encontrar o meu. Mesmo que por pouco tempo. Curta, comente e compartilhe para mais histórias como essa.